E nós precisamos acreditar que Ele gosta de dar presente para nós. Ele ama quando nós chegamos até Ele com ousadia, crendo que Ele nos presenteará. 40 dias, quaresma, significa estou indo em direção ao meu Pai, crendo que milagres acontecerão sobre a minha vida. Sabe, a fé ofende tudo que é paralisia. A fé ofende a tudo que é paralisia. Então, se você está paralisado, hoje a fé precisa ofender essa paralisia. Ela precisa te impulsionar para viver, para avançar. O que o Francisco está fazendo lá atrás? Ah, tá. Então, assim, o que você precisa entender? Há um tempo de milagres e nós vamos em direção a esse milagre. O nosso alvo nos próximos 40 dias é milagre. Deus vai fazer milagres. Amém? Você pode levantar sua mão e declarar: eu declaro que o meu Deus fará milagres na minha vida. E hoje o milagre mais poderoso que nós poderíamos falar é o milagre da aceitação. E eu queria que você prestasse muita atenção na leitura desse texto de João, capítulo 4, versículos 1 a 30. Diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Fala o poço. Fala o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, diga meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó já nos deu o poço, ele, os seus filhos, os seus animais beberam aqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela disse: eu não tenho marido, respondeu. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu te digo, chegará um tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem que vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele falava com aquela mulher. Em seguida, a mulher, deixando ali o seu pote, deixando o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Amém. Que Deus nos abençoe para essa palavra. Esse é o texto para mim mais interessante do Novo Testamento. Porque aqui, de uma forma clara, Jesus mostra o verdadeiro evangelho. Talvez você ouviu essa história comigo e não está entendendo muito bem,
Por que é tão importante a história dessa mulher com Jesus e esse poço? Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram israelitas, mas eles tinham uns costumes esquisitos, eles não acreditavam na Torá por completo, apenas nos 5 primeiros livros, e eles adoravam outros deuses. Então os judeus, que faziam parte também desse reino de Israel, não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos eram pessoas que não tinham valor para os judeus. Então você me pergunta, então Jesus como judeu, como um rabino, o que ele foi fazer naquele poço ao meio-dia, passando por Samaria? Essa é a grande pergunta desse texto. Por que Jesus teve que ir lá? E diz o texto lá no primeiro parágrafo que ele tinha que passar por lá. Mas o ter que passar por lá, a palavra certa no grego, lá na raiz, é ele necessitava passar por lá. Não é que ele não tinha outro caminho, tinha mais 3 caminhos, caminhos mais fáceis, mas Jesus é o mestre do encontro. Jesus, ele faz coisas esquisitas para encontrar com pessoas problemáticas. Eu quero dizer que a Power hoje é um poço. Jesus está aqui. Eu espero que você se apresente a Ele nessa noite. E quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque uma mulher não valia nada naquela época, uma mulher samaritana muito menos, e Jesus sabia que ela tinha 6 maridos, não era uma boa mulher, mas mesmo assim ele para conversar com essa pessoa. Jesus tem o costume de dizer: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho descanso para você. Talvez a tua vida tenha sido um fardo. Eu quero dizer que hoje Jesus chega perto do poço, mas Ele está querendo que você tenha um encontro com Ele. Disse Cristo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é uma água que mata a sede, é uma água que gera vida. Vida. A água passa, uma vida nasce. O tema dessa ministração é o milagre da aceitação. O milagre da aceitação. Cristo nos aceitou. Tem um movimento acontecendo na Power que eu estou achando interessante. As pessoas estão jogando fora as coisas falsificadas que elas compraram. Eu estou achando isso muito bom. Estou achando isso interessante. Porque ninguém aguenta um evangelho falso. Então por que a gente vai colaborar com coisas falsas? Na nossa vida, a gente não pode andar de falsidade em falsidade, porque Deus não pode abençoar a mentira que eu criei de mim. Quando eu uso algo falso, eu estou querendo passar uma imagem daquilo que eu não sou de verdade. Então, para que você está fazendo isso? Deus, Ele abençoa a lástima que você é, mas a partir da verdade. Mas Ele não abençoa a máscara que você usa. Hoje é dia da gente tirar a máscara. Hoje é dia de deixarmos as coisas falsas para trás, porque o real evangelho está batendo na porta do teu coração. O real evangelho significa: aquele que poderia viver como rei, tornou-se pobre e foi falar com a samaritana. Essa é a chave desse texto. O milagre da aceitação. Talvez você é alguém que depois que encontrou Jesus, ou a religião de Jesus de Nazaré, parou de se encontrar com certas pessoas. Porque elas são impuras, porque elas são ímpias. Se tem um negócio que me irrita, é quando algum crente fala: não, bispo, aqueles ímpios. Primeiro que eu acho que não combina, é um vocabulário velho. Mas meu amigo, faz o seguinte, cuidado. Você está encontrando um cisquinho no olho de alguém, cuidado com esse travessão que está no meio do seu. A diferença do ímpio para você é que o pecado dele está exposto, o teu está escondido. Deram um ô glória lá atrás, eu não entendi. Ô glória, sim, Deus está falando. Amém, 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 obrigado aí, amém. Então, filhos, o que a gente precisa entender hoje para começar bem essa quaresma é que não adianta começar a quaresma a partir de pilares falsos, sobre um evangelho falso, sobre um evangelho fraco, sobre um evangelho movediço. Não, o evangelho é firmeza. É uma boa notícia que chegou e nenhum vento vai tirar essa boa notícia da minha vida. Vem uma boa notícia sobre mim. Sabe, o evangelho dos católicos, o evangelho dos evangélicos, o evangelho do Espírito, gente, ninguém está mais nem aí para isso.
Eu quero o evangelho de Jesus de Nazaré. Quem era Jesus? Eu quero me parecer com ele. Eu não estou afim de me parecer com a religião mais bacana. Eu quero me parecer com Cristo. Fala, eu quero me parecer com Cristo. O milagre da aceitação, o milagre da mulher samaritana foi encontrar com o verdadeiro evangelho de Jesus. Foi se encontrar com a água da vida e não com a água do poço. E Jesus é tão gentleman que esse texto não ficou conhecido como Jesus no poço, nem o poço de Jacó, mas a mulher samaritana. Jesus é aquele que traz dignidade para as pessoas. Jesus é aquele que põe as pessoas de novo onde Deus queria que elas estivessem, no lugar perfeito. Nós somos a obra-prima de Deus. Jesus andando num território samaritano. Ele tinha outras opções. Jesus conversando com uma samaritana, uma mulher de baixa moral. E depois falando sobre valores, adoração, sobre temas profundos da cultura judaica. O que esse Jesus estava querendo? Estava querendo te mostrar e me mostrar e ensinar aos hipócritas fariseus o real evangelho. Chega de evangelho falso. Chega de evangelho que diz que aceita, mas não aceita. Aceitar não significa concordar com tudo. Aceitar é estabelecer uma ponte. Jesus é mestre. Eu acho que Jesus era engenheiro. Ele é mestre em fazer ponte. Enquanto os crentes são mestres em fazer muros. Não nós. Os de outro lugar, né? Fala para o seu irmão. Né, irmão? Eu falo para ele assim, eu prefiro que você faça uma ponte, né? Fala assim, eu espero que você não faça muitos muros. E agora que nós vamos entrar nos tópicos, eu queria trazer para você o que o verdadeiro evangelho faz. O que o verdadeiro evangelho de Jesus faz? E o primeiro ponto dessa mensagem está ali no versículo 6 que diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Primeiro ponto, anota isso aí. O verdadeiro evangelho de Jesus chega aonde a religiosidade evita ir. Não, eu não vou nesse lugar porque esse lugar não é terra santa. Só de você chegar já não é santo, meu amigo. Só de eu chegar já estragou tudo. Só de eu pisar esse pé 42 já estraga o trem. Jesus estava na Judéia, precisava ir para Galiléia. Não precisava passar por Samaria, mas ele é o mestre do encontro. Intencionalmente, ele decidiu chegar ao meio-dia naquele poço, para encontrar com as pessoas que vão ao meio-dia no poço. Quem são as pessoas que vão ao meio-dia no poço? Se a regra era as mulheres irem de manhã cedinho, ou no final da tarde, porque o sol já estava baixo. Só ia meio-dia aquelas mulheres que não poderiam ser vistas. As envergonhadas, as prostitutas, as pessoas que não eram celebradas. E Jesus estava lá meio-dia. Esse Jesus intencionalmente quis encontrar com ela, assim como hoje ele está querendo encontrar com você. Jesus poderia pegar outro caminho, mas preferiu o caminho do encontro. O encontro do seu evangelho, para quebrar com os religiosos. Fala comigo, o real evangelho. Fala, o verdadeiro evangelho chega aonde a religiosidade evitaria. 2. O que faz o verdadeiro evangelho? Versículos 7 e 8 diz assim: e nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ponto 2. O que é o verdadeiro evangelho de Jesus? O verdadeiro evangelho de Jesus é humano e humilde, valorizando as pessoas. Jesus chega naquele poço, ele era um rabino, ele devia se vestir como um rabino, e ele senta cansado no poço, e ele olha para aquela mulher e fala o quê? Ei mulher, eis que te digo, eu tenho uma palavra para você, transforma, mude de vida. Foi isso? O que Jesus faz? Pede um favor. Quer ganhar uma pessoa? Quer não? Então vou te contar também, não. Quer ganhar uma pessoa? Então, em vez de ensiná-la, pede ajuda para ela. Porque quando você pede ajuda para alguém, você está valorizando o dom que aquela pessoa tem.
Quando você pede ajuda para alguém, você está falando, tem algo bom em você que eu não tenho, você pode me servir? Todo mundo ama ajudar, todo mundo tem algo bom que possa ajudar. Jesus era o mestre do encontro, ele sabia como ganhar o coração daquela mulher. Aquela mulher era fechada para tudo. Era uma mulher, obviamente, apedrejada, alguém que não gostava. As outras mulheres da sociedade com certeza não gostavam dela. E Jesus sabia disso, e se ele chegasse ensinando, ela ia se trancar. E o que a nossa religião fez conosco? Nos deu um montão de jargões evangélicos, frases bem postadas, bem faladas, para espantar as pessoas de nós. Oh, Jesus te ama e eu também. Aí a pessoa fala, mas eu nunca percebi que você me ama. Você nunca fez nada. Você só fala. Estou mentindo? Então hoje a gente precisa encontrar com os samaritanos e pedir ajuda para eles. A gente precisa parecer um pouco um mestre e falar, amigo, eu queria conectar com o seu coração. Jesus chega humilde, manso, ele chega humano. Está faltando humanidade. Sabe aquele nojento daquele deputado falando aquele negócio das moças da Ucrânia? Está faltando humanidade. Essa parte não corta não, que eu quero que ele veja. Nojento, desgraçado, falar um negócio daquele. É porque elas são pobres, elas são fáceis. É um idiota. Jesus não se parece com essas pessoas. Jesus não é parecido com mamãe falei. Jesus não é parecido com essas pessoas nojentas da sociedade. Jesus era alguém que olhava o tesouro dentro de uma pessoa e falava, eu vou conectar com essa pessoa, eu vou ativar o melhor dela. Ele chega humano, humilde e fala, me dá uma água. Lembrei até do corinho, ele quer te dar água para beber. Ele quer... Eita, ó pessoal, pentecostal, vamos para pentecostal aí. Olha lá o pessoal já aqui, o pastor Cris já está marchando. E disse Jesus, dá-me de beber. Quantos de nós já falamos aquela? E o Pai espera que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Quem já falou isso? Mas você sabia que é desse texto aqui? Você sabia que ele estava falando sobre humanidade, humildade, sobre conectar com o samaritano, ou você achou que isso era uma atitude arrogante? Os adoradores adorarão espírito e verdade. Adorar espírito e verdade é isso aqui. É sentar no poço e falar assim, ei, vem cá, eu queria me conectar com você, tem algo grande dentro de você, eu preciso ativar a tua vida, eu quero te tirar dessa vida podre que você anda. O evangelho original era isso, rico, mas se fez pobre, para enriquecer alguém. Aleluia, aleluia, nós éramos esses pobres, nós éramos como essas ucranianas pobres, mas o rico se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 8:9 diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio dessa pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluia, aleluia, nós somos ricos, porque Cristo nos encontrou no poço da miséria da nossa vida. Aquele poço era um lugar onde aquela mulher não queria ir. Era um lugar de vergonha, mas no lugar da vergonha, Deus a honrou. Tem uma canção da Bispa Sônia que diz, para cada lágrima há um rio de esperança, para cada dia de vergonha, dupla honra. Deus tem honra para você, meu irmão. Talvez você não é como uma prostituta, tenha 6 maridos. Talvez você tenha outras prostituições na sua vida. Posso falar uma coisa? Chega perto do poço. Chegue perto do poço hoje. Chegue perto do poço. Jesus de Nazaré está nesse lugar. E Ele está te pedindo uma água, um copo d'água. Por favor, ouça o que Ele está te pedindo. Terceiro ponto, o Evangelho de Jesus. O real, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Terceiro ponto, versículos 12 e 14 dizem assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Evangelho verdadeiro de Jesus, ponto 3, apresenta propostas reais de mudança de vida. Ele não fala um lero-lero, vem cá, faz a campanha e no final a gente vê. Não, ele fala assim, faça isso, beba dessa água e a partir de você um rio fluirá.
Ele te dá propostas reais, Ele te dá um caminho para você seguir. Ele abre um caminho no deserto. Hoje Deus está abrindo um caminho no meio do mar para você. Hoje Ele está encontrando um caminho para você seguir. Hoje. Mas você precisa aderir ao verdadeiro evangelho. Aquela mulher não queria voltar naquele lugar. O sol devia ser muito quente. Mas Jesus senta e empodera ela. Como que Jesus empoderou aquela mulher? Responde aí, Diego. Pedindo um copo d'água. E ela serve ao mestre. Depois que ele a empodera, ele começa a conversar sobre adoração, sobre temas profundos da sua religião. Jesus, ele não cria só uma ponte, mas ele vai no profundo, ele valoriza a pessoa, ao ponto da pessoa se sentir importante. E ali ele estabelece a conexão com o coração dela. Gente, o evangelho de Jesus é belo, tá? Ele é atrativo, ele é inteligente. O evangelho de Jesus não é essa liquidação que você vê por aí, não. O evangelho de Jesus não é a última carne do açougue, não. É o filé. Você não abaixa o nível para as pessoas chegarem no evangelho, não. O evangelho é que sobe o nível das pessoas. Ele eleva, ele dignifica, ele transforma. Mas ele não é arrogante, ele não é apelativo. Ele não é baixo. Ele não é pequeno. Jesus chegou humildemente, levando o verdadeiro evangelho, que transformaria essa mulher para sempre. Jesus vira a história daquela mulher, apenas com uma voz, pedindo: ei, mulher, me dê um copo d'água. Tem coisa mais simples do que um copo d'água? Estou achando que a tua vida está complicada demais, meu irmão. Você está querendo agradar a Deus demais com muita religião. Posso falar uma coisa? Ele só quer um copo d'água. Ele só quer que você fale: é um copo d'água, Senhor? Está aqui. Vida simples. Vida em paz. O poço machucava a identidade daquela mulher. Ela tinha que ir sozinha. O povo a excluía. Ela tinha que pegar uma água numa hora que ninguém podia. E Jesus pega essa mulher ferida, de humilhada para digna, de humilhada para alguém de valor, de pobre para rica, de uma prostituta para uma missionária. Sabe, talvez você ouça essa história e fique pensando: bicho, mas eu não sou prostituto. Filho, a nossa cultura machista, ela acha que prostituição é só o que a mulher faz, né? Se você adorar qualquer outra coisa além de Deus, é prostituição. Ponto. Será que tem muitos prostitutos aqui? Por que Jesus não falou mais com essa mulher? Porque às vezes a gente argumenta demais e perde as pessoas. Vamos falar menos e vamos conectar mais. Vamos sermão, em vez de ficar dando sermão, ficar te pagando geral para os outros. Estende a mão para ela. Chega hoje na pessoa que você menos tolera. Chega hoje na pessoa que você fala para ela: me dá um copo d'água. John Maxwell disse que quando esperamos o melhor das pessoas vem à tona. Agora, se você esperar o pior das pessoas, se prepare, o pior das pessoas virá. Sabe o que é a power? Alguém decidiu acreditar em um bando de gente que ninguém acreditava. Olha para o lado, você vai ver. Pois é. Como diz a profeta Chiquinha. Jesus não desejava só um pouco de água. Ele desejava ser a fonte daquela mulher. Quarto ponto. O verdadeiro evangelho de Jesus. 16 a 19. E ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. E ela disse: não tenho marido. Jesus disse: você falou corretamente, não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Fala assim: verdade. Disse a mulher:
Senhor, vejo que é profeta. Quarto ponto, o verdadeiro evangelho confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Jesus elegante, né? Jesus elegantérrimo. Amiga, depois de ter conversado com ela, amiga, chama lá o marido. Olha, sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você é especial, você deve ter um marido. Porque naquela cultura, uma mulher tinha um marido. O marido era o cabeça dela, era alguém que dava um nome para ela, que dignificava ela. Então, olha o que Jesus fala para ela: vai lá e chama seu marido. Você acha que Jesus estava zoando a cara dela? Não, Jesus estava dizendo para ela: é assim que eu te vejo, uma mulher com o marido e os seus filhos em breve. Vai lá e chama seu marido. Aí ela fala o quê? Ah, ok, vou chamar sim. Não, não. Se ela fizesse isso, Jesus não poderia abençoá-la, porque ele não abençoa fake. Mas ele fala o quê? Ela fala o quê? Não tem marido. E Jesus fala o quê? Falou a verdade. Fala a verdade hoje para Jesus, meu irmão. Fala a verdade. Sabe por quê? Você vai me enganar até morrer. E sabe de uma coisa? Eu não estou nem aí. Mas você falar mentira para Jesus que está vendo é incoerente. Mente para alguém que nunca vai descobrir, mas para aquele que tudo vê. Que insensatez é essa? Conta para ele o troço que você é. Não, desculpa. Vice-treco do subtroço, como diz o Cortella, o filósofo. Quem você é? O vice-treco do subtroço. Alguém um dia perguntou para ele: você sabe quem eu sou? Ele falou: você tem um tempo para te explicar? Ele foi falando que ela era uma pessoa dentre bilhões de pessoas. As pessoas são uma espécie. Dessa espécie falou da Terra falou dos planetas, depois das galáxias, depois das... Aí ele olhou: você é o vice-treco do subtroço. Conta para ele quem você é. Diga para ele: Jesus, realmente, eu traio meu marido. Jesus, realmente, eu traio minha esposa. Jesus, realmente, eu sou mentiroso. Jesus, eu te roubo. Eu roubo você. Fala para ele. Porque ele pode transformar a tua vida a partir de uma verdade. Porque o evangelho real conecta com verdade. Mas ele não conecta com máscaras que falseiam a nossa vida. Jesus disse: chama o seu marido. Ela deve ter se sentido envergonhada, mas Jesus estava aplicando nela: em breve você vai ter um marido. Ele confronta ela em amor, com graça, e ela confessa. Quero te ensinar uma coisa. Nós, como cristãos, hoje a gente está precisando afirmar coisas, né? Marcar pontos, estacas. Em vez de você ficar falando o que você é contra, começa a declarar o que você é a favor. Tu já viu pregação que fala mais do diabo do que de Deus? Tu já viu crente que fala mais do inferno do que do céu? Tu já viu gente que fala mais de casamento homoafetivo do que de casamento hétero? Gente, começa a falar daquilo que você acredita. E o que eu não acredito? O que eu não falo vai morrer em breve. O que eu não falo vai morrer de desnutrição. Mas o que eu falo, eu alimento. Bispo, como que acabam os problemas na Power? A gente acaba o assunto. Ele não rende. Ele morre. Ele não dá cria. A gente enterra, põe uma pedra e fala: acabou. Quinto e último ponto. Uma boa palavra. Tá gostando? Uma boa palavra, né, filho? Agora que ficou bom, vai acabar. É estratégico, é para você voltar domingo que vem, filho. Você é o paizão, você sabe como é que ele é, né? Quinto e último ponto. O verdadeiro evangelho de Jesus. Versículos 28 e 30. Então, deixando o cântaro, deixando o pote, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quinto e último ponto. O verdadeiro evangelho de Jesus muda as nossas prioridades de vida. Aquela mulher era uma prostituta. Ela veio prostituta,
voltou missionária. Ela vem prostituta para o poço envergonhada e volta uma digna missionária e diz para os homens, não, e diz o texto que ela foi até os homens, você imagina, e fala para eles, eu encontrei um homem. Os caras falam assim, toda hora, né, minha amiga, você tem homem para lá e para cá toda hora, vem. Ela, não, eu encontrei o homem que me contou tudo da minha vida. E diz o texto que esses homens foram todos atrás de Jesus. Deus hoje está a fim de pegar pessoas quebradas e transformá-las em missionárias. Pegar pessoas que ninguém acredita e fazê-las delas pessoas admiráveis. O real evangelho, o verdadeiro evangelho, o milagre da aceitação é você olhar para alguém que não tem nada e encontrar nela uma centelha de grandeza. Muitas igrejas estão ensinando os seus filhos a serem crentes, mas estão esquecendo de fazê-los grandes. Nessa casa a gente ensina grandeza. E ela deixou o pote e voltou para anunciar que o Messias havia chegado. No lugar de dor, Deus transformou aquela mulher. Sabe o teu lugar de dor? Se você correr dele, pode ser que você corra de Jesus. Bispo, está faltando Jesus? Não, está faltando cruz. Que cruz? Alguns pocinhos para a gente parar um tempo e encontrar o Mestre e servi-lo com algo que a gente tenha. Seu problema não é a sua casa, seu problema não é a sua cidade, seu problema não é o seu marido. O seu problema é que você ainda não encontrou o verdadeiro evangelho. Mas hoje, ele chegou nesse lugar. A quaresma começou. Começou com tudo. Mas a gente precisava começá-la com fundamentos reais. Fundamentos verdadeiros do nosso evangelho. Essa é uma casa onde prostitutas e prostitutos encontrarão o Mestre. Essa é uma casa onde pessoas que ninguém dava valor serão empoderadas através dos seus serviços. Essa é uma casa que cabe você, mas também cabe outras pessoas. Por isso hoje eu quero te inspirar a avançar e ter um encontro com o Mestre do poço. Mas não só encontrá-lo, mas sair e chamar outras pessoas para encontrá-lo também. O verdadeiro evangelho é o milagre da aceitação. Se coloque de pé, por favor. Pode respirar. Tirou o fôlego? Respire e fala, uau. Essa mensagem era para você. Essa mensagem era para alguém que não veio. Não. Deus só fala com quem vem, gente. Foi para você. Sabe, a anestesia, ela é uma mentira que faz a gente parar de sentir dores. Tem muitos crentes que amam a anestesia, mas hoje foi uma operação a seco. Porque no lugar da dor, geralmente, Jesus está. Oi? Quebrou, né? Olha quem você encontrou. Aquele que não quebra. Oi, faliu? Sabe quem não faliu? Oi? Foi abandonado? Sabe quem nunca te abandona? Essa quaresma vai ser poderosa. Ou você transforma ou transforma, meu irmão. Porque ninguém aguenta mais essa vida de evangelho mentiroso.
Não combina fake com o evangelho. O evangelho é para pessoas reais. Feche seus olhos, por favor. Levante suas mãos aos céus. Vai dizendo para Ele o que você precisa largar. Vai dizendo para Ele qual o pote que você precisa soltar. Em vez de sair correndo da dor, fala para Ele: eu solto o meu pote. Eu largo o meu cântaro. Eu largo a minha vergonha. Eu largo a minha dor. Eu jogo fora os meus dias de miséria para assumir a minha real identidade. Eu não sou mais a mulher de 6 maridos. Agora eu sou uma missionária do real evangelho. Dias de dores, dias de encontrar com Jesus no poço. Levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos, rasgue o seu coração na presença do Mestre, do poço. Nos meus passos, o que você faria? Já pensou que você é os meus pés, braços e mãos na terra hoje? Já imaginou que você seria capaz de realizar se aprender verdadeiramente de mim? Já pensou que você pode fazer obras maiores do que eu? A Quaresma da Fé, 40 dias de jejum, oração, celebração e reflexão é para que você aprenda profundamente quem eu sou e quem você é em mim. Chegou o tempo de você viver milagres.